Olá, meu nome é José Lucas e eu sou estudante do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal da Bahia. Este é um trabalho da disciplina de Banco de Dados do semestre 2015.1 e o trabalho versa sobre algoritmos de predição, com foco nos algoritmos de Naive Bayes e redes bayesianas, no tema de mineração de dados. Bem, para iniciar, vamos definir alguns conceitos que são fundamentais para a gente poder entender esses dois algoritmos. O primeiro conceito é o de data mining, que em português é mineração de dados. A mineração de dados é a ciência de extrair conhecimentos úteis de repositórios de dados e possui diversos aspectos a serem estudados. A importância dessa ciência ela vem com a chegada da chamada Era da Informação, em que houve um grande aumento no volume de dados que são guardados nos sistemas. O caminho mais natural a se tomar a partir da chegada dessa Era da Informação é tentar extrair algum tipo de conhecimento desse grande volume de dados que está sendo guardado. E as vantagens da extração desse tipo de conhecimento já são bastante extensas, apesar dessa ciência ser relativamente nova. Bem, continuando sobre os conceitos, vamos começar falando sobre o que são os algoritmos de classificação, que é importantíssimo para que possamos entender o que os algoritmos que vamos estudar eles fazem. Bem, os algoritmos de classificação eles basicamente analisam um conjunto de dados de treinamento, como por exemplo um conjunto de objetos cuja classificação já é conhecida, e constroem um modelo para cada classe baseado nas características dos dados. Ou seja, o objetivo dos algoritmos de classificação é separar objetos desconhecidos em classes baseado em informações que eles já têm, que eles já conhecem. Para isso, os algoritmos utilizam fórmulas probabilísticas para que eles possam inferir a chance de um objeto desconhecido pertencer a uma determinada classe. Isso nos leva a entender que em mineração de dados, a predição de um dado se baseia puramente na descrição de outros que estão relacionados a este. Ou seja, para buscar uma classificação correta para um dado desconhecido, os algoritmos de classificação tentam fazer a predição daquele dado sobre qual classe ele pertence, baseado nas informações que eles já têm anteriormente de dados relacionados ao mesmo. Bem, começando a falar sobre os algoritmos de classificação, o primeiro que vamos apresentar é o Naive Bayes. O algoritmo Naive Bayes ele é baseado no Teorema de Bayes, que é um teorema que mostra a relação entre uma probabilidade condicional e a sua inversa. Um exemplo disso seria a probabilidade de se escorregar, dado que o chão está molhado, e a probabilidade do chão estar molhado, dado que uma pessoa escorregou. Essas são duas probabilidades inversas que estão relacionadas. No algoritmo de Naive Bayes, assume-se que os atributos são independentes para que seu cálculo seja facilitado. É por isso que o prefixo do algoritmo se chama naive. Naive em inglês quer dizer ingênuo. Ou seja, o algoritmo ele se assume ingênuo para que o cálculo seja facilitado, para que o algoritmo seja mais simples. Como podemos ver no slide, o teorema de Bayes diz que a probabilidade de A, dado que um fato B ocorreu, é igual à probabilidade de B, dado que um fato A ocorreu, vezes a probabilidade de A ocorrer sobre a probabilidade de B ocorrer. Aplicando esse teorema, é possível calcular a probabilidade de A dado B, tendo em mãos a probabilidade de A, de B e de B dado A. Em Naive Bayes, assume-se que o valor de B em uma classe A não interfere nos valores de outras classes.
Essa presunção que a gente toma para o algoritmo de Naive Bayes é chamada de independência condicional de classe, e isso é feito para que o cálculo seja facilitado. Para que o algoritmo de Naive Bayes funcione corretamente, é preciso de um conjunto de informações já catalogadas anteriormente. Daí, para calcularmos a classificação de um objeto desconhecido, a gente utiliza essas informações da tabela de frequência para calcular a probabilidade de A, de B e de B dado A e aplicarmos no teorema de Bayes. Tendo tudo isso em mão, é só uma questão de aplicação de fórmula e obtenção dos maiores valores de probabilidade, para descobrirmos em qual classe o objeto referido pertence. Apresentando aqui um exemplo de aplicação do algoritmo de Naive Bayes, a gente tem uma tabela de frequência que versa sobre a classificação de uma fruta em banana, laranja ou outra fruta, dado que os atributos dela são longa, doce e amarela. Essa tabela ela define se a quantidade de frutas que são longas e doces, a quantidade de outras frutas que são doces e amarelas, a quantidade de bananas que são longas e doces, longas e amarelas. E a partir desses dados nós aplicamos o teorema de Bayes e descobrimos a classificação de uma fruta desconhecida a partir das características dessa fruta. Bem, no exemplo que nós vamos ver aqui agora, a gente vai tentar classificar uma fruta desconhecida, dada que ela é longa, doce e amarela. Para calcular isso, a gente busca, primeiro, a probabilidade de uma fruta ser banana. Na tabela anterior, nós podemos ver que a probabilidade de uma fruta ser banana ela é de 500 sobre 1000, ou seja, de 50%. Então aqui temos que a probabilidade de banana é 0,5, 50%. Assim como a probabilidade de uma fruta ser laranja é de 300 sobre 1000, ou seja, 30%. E da mesma forma é a probabilidade da fruta ser outro tipo de fruta. A próxima probabilidade que a gente vai calcular é a probabilidade de uma fruta qualquer ser longa. A gente tem aqui que a soma de todas as frutas que tem o atributo longa são 500 sobre um total de 1000 frutas. Então a probabilidade de uma fruta ser longa é de 500 sobre 1000, ou seja, 50%. Da mesma forma, a probabilidade de uma fruta ser doce é 0,65 e a probabilidade de uma fruta ser amarela é 0,8. E por que essas probabilidades não se completam? Essas probabilidades não se completam porque existem frutas, por exemplo, que são longas e doces ao mesmo tempo, longas e amarelas ao mesmo tempo, que são os três ao mesmo tempo. Então, as probabilidades aqui são independentes, não são complementares. Partindo para o próximo conjunto de probabilidades, a gente vai calcular agora as probabilidades que estão atreladas a outras. Começando pela probabilidade de uma fruta ser longa, dada que ela é uma banana, é de 0,8. Por quê? Porque de um total de 500 bananas, 400 são longas. Então a probabilidade de uma fruta ser longa, dada que ela é uma banana, é de 400 sobre 500, ou seja, 0,8. Da mesma forma que a probabilidade de uma fruta ser longa, dada que é uma laranja, é 0, já que nós temos 0 frutas longas sobre um total de 300 laranjas. E assim a gente calcula todo o resto das probabilidades. Partindo aqui para o final, né? A probabilidade de uma fruta ser amarela, dada que ela é outra fruta, é de 50 sobre 200. A probabilidade dela ser amarela, dada que ela é outra fruta, é de 50 sobre 200. E a probabilidade de ela ser não amarela, dada que é outra fruta, é de 0,75, né? Que é 150 sobre 200. Agora que nós temos todas as probabilidades em mãos, nós vamos calcular a probabilidade que a gente quer, que é a probabilidade de uma fruta ser banana, dada que ela é doce, longa e amarela,
a probabilidade dela ser uma laranja, dada que ela é longa, doce e amarela, e a probabilidade dela ser outra fruta, dada que ela é longa, doce e amarela. A probabilidade dela ser uma banana, dada que ela é longa, doce e amarela, é a probabilidade dela ser longa, dada que ela é uma banana, vezes a probabilidade dela ser doce, dada que ela é uma banana, e vezes a probabilidade dela ser amarela, dada que ela é uma banana. Isso tudo multiplicado pela probabilidade dela ser uma banana sobre a probabilidade dela ser longa, vezes a probabilidade dela ser doce, vezes a probabilidade dela ser amarela. Isso é o teorema de Bayes aplicado, já que o teorema de Bayes ele diz que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de B vezes a probabilidade de A sobre a probabilidade de B. Para calcular a probabilidade de B, já que aqui nós temos 3 elementos, nós pegamos a probabilidade de cada elemento e multiplicamos um pelo outro. Ou seja, para calcular a probabilidade de ela ser longa, doce e amarela, dada que ela é uma banana, nós calculamos a probabilidade dela ser longa, dada que ela é uma banana, multiplicamos pela probabilidade dela ser doce, dada que é uma banana, a probabilidade dela ser amarela sobre dado que ela é uma banana. Então, terminando o cálculo, nós temos que a probabilidade dela ser longa, dada que ela é uma banana, ela é de 0,8. O resto dos valores estão aqui por conveniência, né? Então fica 0,8 vezes 0,7 vezes 0,9 multiplicado pela probabilidade dela ser uma banana, que é de 0,5, como podemos ver no primeiro valor aqui do slide. Isso tudo dividido pela probabilidade da chamada evidência, que é o denominador dessa fórmula aqui. O teorema de Bayes ele chama essa parte do denominador de evidência. Nós não precisamos dividir o valor que nós temos aqui em cima pela evidência. Por quê? Tanto para simplificar o cálculo, como pela falta de necessidade disso. Por que isso não é necessário? Porque, como nós vamos comparar 3 valores diferentes, não faz sentido dividir todos esses valores por uma constante. Por que uma constante? Porque esse valor do denominador nunca muda. Ele vai ser sempre o mesmo para todas as hipóteses. Tanto para a hipótese da fruta ser uma banana, quanto para a hipótese da fruta ser uma laranja, quanto da hipótese da fruta ser outro tipo de fruta. Esse valor vai ser sempre igual. E não faz sentido a gente dividir o valor que a gente encontra em cima por esse valor que vai ser uma constante. Então nós utilizamos o primeiro valor que a gente tem aqui, basta. Bem, chegando ao final do cálculo, nós temos que a probabilidade da fruta ser uma banana é de 0,252 e a probabilidade dela ser laranja é 0. A probabilidade dela ser outra fruta é de 0,01875. Ou seja, uma fruta que é longa, doce e amarela tem maior probabilidade, no conjunto de dados apresentado, de ser uma banana. Um problema que nós podemos encontrar quando estamos utilizando o algoritmo de Naive Bayes é o problema da frequência zero. Quando é que esse problema acontece? Ele acontece quando alguma das probabilidades da tabela de frequência é zero. E o que é que esse problema causa? Ele causa com que uma das probabilidades totais seja zero. Como aconteceu no exemplo anterior, a gente pode ver que a probabilidade de uma fruta ser laranja, dada que é longa, doce e amarela, foi de zero. Por que ela foi de zero? Porque uma das probabilidades que a gente estava analisando, que era da fruta ser longa, dada que ela era laranja, era zero. Então acabou que a probabilidade total foi zero. Isso é um problema porque ele deixa a classificação menos confiável quando isso acontece. A solução para esse tipo de problema é simples. É adicionar 1 em todos os valores da tabela. Daí a probabilidade ela vai deixar de ser zero.
Bem, vamos passar agora para o algoritmo de redes bayesianas. Uma rede bayesiana, ela é um formalismo que mistura a teoria dos grafos e a teoria da probabilidade. Ela é basicamente composta de um grafo direcionado acíclico, onde os nós representam variáveis aleatórias e os arcos representam relacionamentos entre os nós. As vantagens de se utilizar redes bayesianas, elas incluem tanto a combinação de informações de várias fontes, quanto a possibilidade de se estimar a certeza de valores de variáveis que não são observáveis. As redes bayesianas, para funcionar, elas coletam informações a partir de outras variáveis que influenciam e dependem da variável original. Ou seja, para se observar e classificar uma variável desconhecida, ela coleta informações de variáveis que influenciam e dependem da variável que a gente quer classificar. Bem, nessa figura nós temos um exemplo de uma rede bayesiana. Nesse exemplo, e em todas as redes bayesianas, as direções do grafo demonstram quais fatos podem gerar outros, ou seja, a dependência entre as duas asserções, ou entre os dois nós. Como, por exemplo, como nesse exemplo, a chuva ou um cano quebrado pode ser a causa do chão estar molhado, e o chão molhado pode ser a causa de um escorregão. Falando sobre a compactação e o tamanho das redes bayesianas, comparando com uma tabela de probabilidade condicional, numa referida tabela, a quantidade de linhas é 2 elevado a k menos 1, sendo que k é a quantidade de nós. Já numa rede bayesiana, a quantidade de linhas é de 2 elevado a i para cada nó, sendo que i é a quantidade de pás do nó. Para compararmos a eficiência de uma rede bayesiana com a tabela de probabilidade condicional, nós vamos utilizar o exemplo que a gente viu no slide anterior, né, do chão molhado, da chuva, do cano quebrado e do escorregão. Utilizando a tabela de probabilidade condicional, nós teríamos 2 elevado a 4 menos 1 linhas, que é igual a 15. Aqui no slide está errado, a informação errada. 2 elevado a 4 menos 1, né, que é igual a 15. Já nas redes bayesianas, a gente tem que a quantidade de linhas é de 1 mais 1 para os dois nós raízes, né, que é chuva e cano quebrado. Cada um vai ter somente uma linha, né, porque 2 elevado a 0 é 1. Para o nó do chão molhado, a gente vai ter 2 elevado a ao quadrado, já que o nó tem 2 pás, ou seja, 4 linhas para essa possibilidade. E para o nó do escorregão, nós temos 2 elevado a 1, já que ele só tem um pai. Então, a quantidade de linhas no final fica 1 mais 1 mais 4 mais 2, que é igual a 8. Ou seja, nesse exemplo, a rede bayesiana ela tem uma eficiência quase que 100% maior do que uma tabela de probabilidade condicional. É por isso que na criação de uma rede bayesiana, nós temos que ter cuidado quando formos criar o relacionamento, de forma que nós coloquemos que nós tenhamos, né, a menor quantidade de nós com muitos pais. Quanto menor a quantidade de pais no grafo acíclico, nós vamos ter uma rede bayesiana muito mais eficiente, mesmo que a rede tenha muitos nós. Bem, um exemplo que nós vamos utilizar para explicar melhor as redes bayesianas, um exemplo prático, vai ser sobre um sprinkler, a relação entre sprinkler, chuva e grama molhada. Aqui, pelo grafo, nós conseguimos ver que a chuva acontecer, ela tem uma relação com a ativação do sprinkler, assim como o fato da chuva ocorrer tem relação com a grama estar molhada. E a última relação é de que o sprinkler pode fazer com que também a grama fique molhada. Então, aqui nós temos a tabela, né,
de probabilidades representada e nós queremos calcular a probabilidade de estar chovendo, dado que a grama está molhada. Então, a probabilidade de estar chovendo, dado que a grama está molhada, para calcular isso, nós pegamos a probabilidade da grama estar molhada, dado que está chovendo, dividido pela probabilidade da grama estar molhada. Para calcular a probabilidade da grama estar molhada e de estar chovendo, nós podemos calcular através do somatório da probabilidade da grama estar molhada, da chuva estar molhada e de todos os valores de S que pertencem a verdadeiro ou falso. Ou seja, para o primeiro exemplo, nós vamos considerar que o valor de S é verdadeiro. Então, nós vamos calcular a probabilidade da grama estar molhada, do sprinkler estar ligado e da chuva e também de estar chovendo. Ou seja, G igual a T, S igual a T e C igual a T. Voltando para a tabela de probabilidade, o primeiro nó que nós vamos analisar é o da grama. A probabilidade da grama estar molhada como verdadeiro, a probabilidade do sprinkler também ser verdadeiro e a probabilidade da chuva, que não saiu aqui no slide, né, também ser verdadeiro, é de 0,99. Então, o primeiro valor que nós vamos colocar aqui na fórmula é 0,99. O segundo valor, que é a probabilidade, né, que é o do nó sprinkler, chuva verdadeiro e sprinkler verdadeiro, 0,01, colocamos na fórmula. E o terceiro nó, que é o da chuva, que é chuva estar como verdadeiro, que é 0,2, colocamos na fórmula também. Multiplicamos, né, o valor da 0,00198 e fazemos a mesma coisa para quando S é falso. Então, G igual a T, verdadeiro, S igual a falso, C igual a verdadeiro. Aqui nós temos que quando o sprinkler falso, chuva verdadeiro, grama molhada verdadeiro, é 0,8, colocamos na fórmula. Sprinkler falso, chuva verdadeiro, 0,99, colocamos na fórmula. E chuva como verdadeiro, colocamos na fórmula. Então deu 0,1584 a multiplicação disso aqui. No final, P de G e C dá 0,16038. A probabilidade de G também é a mesma coisa. É semelhante à de cima, que a gente acabou de calcular. Só que dessa vez, os valores que vão estar no somatório são as combinações, né, de S pertencente a verdadeiro e falso e C como verdadeiro e falso. Então, adiantando o cálculo, né, nós temos esses quatro valores aqui que dá 0,44838. No final, a divisão entre os dois valores dá 35,77%. Então, a probabilidade de estar chovendo, dado que a grama está molhada, é 35,77%. As aplicações do algoritmo de redes bayesianas e de Naive Bayes são extensos quando utilizados na mineração de dados. Eles são alguns dos algoritmos mais utilizados na mineração de dados, tanto pela sua simplicidade quanto pelo seu alto poder preditivo. E por ser simples, eles muitas vezes são muito mais eficientes do que algoritmos mais complexos. Então a simplicidade é um ponto muito positivo, pois pode fazer com que os dois algoritmos sejam muito eficientes. Os resultados e comparativos são, como eu acabei de falar, né, que eles são eficientes devido à sua simplicidade. Eles chegam a superar algoritmos mais complexos e o algoritmo de Naive Bayes, e apesar disso eles têm alguns problemas, né? Que é o primeiro aqui, o algoritmo de Naive Bayes, ele não pode ser aplicado em todos os casos. E segundo Niedermayer, aqui eu cito o Niedermayer, né? Ele diz, o Niedermayer ele diz que as redes bayesianas devem ser utilizadas nesses casos, em que o Naive Bayes não pode ser aplicado devido às dependências das variáveis.
como a gente deve lembrar, né, o que eu falei, o algoritmo de Naive Bayes, ele é ingênuo, ele esquece a dependência entre as variáveis. Quando a gente não pode fazer isso, a gente tem que usar as redes bayesianas. Alguns problemas conhecidos são que, falando de outros problemas agora, né, são de que as técnicas ingênuas, elas não consideram dependências fundamentais que podem existir entre as variáveis. Ou seja, variáveis que, mesmo parecendo ser totalmente independentes, podem ter dependências intrínsecas. E isso afeta o poder de decisão do algoritmo. Obrigado.